Você já se perguntou por que muitas vezes você viu em vagas o termo designer gráfico, diretor de arte e diretor de criação? Se você tem dúvida o que cada um faz e quais são as suas funções dentro de uma empresa, eu vou te explicar na prática o que cada função faz e qual seria ali o caminho ideal se você está procurando entrar no mercado de trabalho. Fala, criativos! Eu sou o Men, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Aqui você encontra conteúdos de dicas, tutoriais e tudo relacionado ao universo do design. Então, sem mais delongas, deixa aquele like, senta na poltrona, pega aquele cafezinho e vem comigo. O que faz um designer gráfico? O design gráfico é aquele profissional que coloca a mão na massa para criar peças digitais. E essas peças são como logotipos, identidades visuais, peças gráficas e até mesmo social media, peças para as redes sociais. Então ele acaba sendo ali o executor de ideias já estabelecidas, de ideias já prontas. E, obviamente, o seu principal domínio tem que ser as principais ferramentas de design hoje do mercado, que é o Photoshop, Illustrator e o InDesign. Mas, claro, não são só questões técnicas que ele precisa saber. Ele precisa também conhecer os fundamentos do design, seja tipografia, paleta de cores, equilíbrio, contraste e tudo mais. Então, esse é um ponto muito importante. Porém, o designer ele faz simplesmente demandas que são direcionadas para ele, mas com ideias que já estão estruturadas. Mas aí você se pergunta, tá, mas qual a diferença, né? Bom, o design gráfico ele apenas executa, né? Então todas as peças digitais que ele está executando já foi conceitualizada por um diretor de criação e muitas vezes todo o brand, toda a identidade visual já foi também criada por um diretor de arte ou até mesmo ali por um cargo mais superior, né? Então, o design gráfico em si, ele vai ser responsável sim por trazer criações, mas ele vai ser muito mais responsável por fazer desdobramentos de peças, seja elas digitais ou offline. O que faz um diretor de arte? E aí que vem o ponto que se diferencia de um designer, né? Não só nas questões técnicas ou dos conhecimentos dos fundamentos do design, mas o diretor de arte é aquele cara que vai começar o processo de criação de uma estratégia para uma campanha, né? Porque todas essas peças digitais ou até mesmo offline, elas precisam ter uma estratégia por trás, elas precisam conversar com o seu público-alvo e até mesmo gerar ali gatilhos de venda ou qualquer outro tipo de ação, dependendo do segmento. E é aqui, criativos, que entra o conceito de direção de arte. E esse conceito ele existe porque o diretor de arte ele não está apenas criando um design, criando uma solução visual, mas está criando um conceito aplicado ali à estratégia. E onde você encontra essas criaturas? Essas criaturas você encontra em agências de publicidade. Então, as agências de publicidade, a gente tem diretores de arte júnior, pleno e sênior, né? Então, de acordo com cada nível, serão delegadas demandas com maiores responsabilidades. Então, as suas funções estarão muito atreladas, né, a uma agência de publicidade, a uma operação de agência. E muitas vezes teremos empresas que vai te contratar como designer, mas você vai fazer praticamente a mesma coisa que um diretor de arte faz. Até porque existem muitas empresas que elas acabam não entendendo um pouco esse termo, né? Então, às vezes, te contrata ali como um designer pleno, mas na prática você está exercendo também a mesma responsabilidade, a mesma função de um diretor de arte. E eu falo isso porque o diretor de arte, esse termo ele é muito mais utilizado por agências de publicidade. Quando você entra numa empresa corporativa, uma empresa que tem ali um departamento de marketing, precisa de um criativo, provavelmente eles vão usar o termo ali designer, seja júnior, pleno ou sênior. O que faz um diretor de criação? Bom, um diretor de criação, ele é o líder da equipe. Ele é o cara que vai trazer a ideia por trás da criação. E muitas vezes as ideias dele, as criações não serão direcionadas somente ao quesito designer, quesito de estética, mas também ao quesito ali de publicidade, de marketing, né? Então ele vai ser o cara responsável por criar um conceito, estabelecer uma campanha e fazer com que todo o desdobramento dessa campanha, seja ela digital, seja ela offline ou até mesmo comerciais, vídeo, tenha o sucesso de resultado e o sucesso também ali de estética. E na prática, um head de criação, um diretor de criação, né, ele será responsável por conceitualizar
a ideia, muitas vezes criar o K-Visual e muitas vezes passar a ideia do K-Visual para um diretor de arte sênior. O outro ponto também é que ele é responsável por fazer toda a gestão de demandas, a gestão de equipe, mas também desenvolver os criativos, né, os diretores de arte júnior, os diretores de arte pleno e sênior. Então ele tem essa função de estar na frente dos projetos, de fazer aquela reunião com o cliente e, por outro lado, estar ali nos processos criativos, junto, lado a lado, com os diretores de arte júnior, pleno e sênior. E hoje é exatamente uma das funções que eu executo, né, como head de criação em uma agência de marketing e publicidade. Ao longo da minha jornada, eu percorri por esse caminho, né? Eu fui designer, depois eu passei para diretor de arte júnior, pleno, sênior, até o momento onde eu consegui encontrar o meu lugar e uma oportunidade ali como head de criação, e hoje eu tenho desenvolvido o meu trabalho, né, nessa posição. E aí você se pergunta, por onde eu começo? Comece por uma agência de publicidade. Porque diferente de você trabalhar em empresas corporativas, empresas que tenham uma agência interna, dificilmente você vai ter projetos com uma grande relevância no quesito ali de publicidade, de marketing. Você vai ter projetos mais relacionados ao brand daquela empresa. Já numa agência de publicidade, você vai ter a oportunidade de encontrar muito mais versatilidade, né? Muito mais variações, opções de projetos para você ir se aperfeiçoando, ir crescendo como diretor de arte. E diante desse cenário, você também vai crescendo profissionalmente. Então você começa como júnior, depois passa para pleno, sênior, até o momento que você consegue ali um cargo, né, uma posição como head de criação. Então, em questão de crescimento profissional, acho que em todos os aspectos, o que eu indico para você é, comece por uma agência. Então é isso, criativos. Agora que você já sabe diferenciar o que é um designer gráfico, um diretor de arte, um diretor de criação, né, o famoso head de criação, você vai fazer o seguinte, você vai deixar aquele like, vai se inscrever no canal e vai ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe nos comentários o que você achou. Um grande abraço, até breve, até mais design.